JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Bom, boa tarde. A gente está iniciando aqui hoje a entrevista e para começar essa entrevista eu gostaria que você inicialmente se apresentasse, contasse o seu nome, contasse a sua cidade, onde você nasceu. Boa tarde, gente, meu nome é Rayane, nós contamos em outro estado já de início. Meu nome é Rayane, eu tenho 28 anos, eu nasci no bairro Araci. Não, na verdade, eu nasci em um bairro de Juiz de Fora, que eu não sei ao certo qual. Mudei aos 3 anos de idade para o bairro Araci. E nasci aqui em Juiz de Fora. Nasci em Juiz de Fora. É a minha cidade, E bom, como que foi a sua infância, a sua adolescência? Você viveu aqui em Juiz de Fora, como que foi a sua experiência de ser uma criança, de ser uma adolescente aqui? Em relação ao colégio, o que você gostava de fazer no tempo livre, né? Qual era o lazer que você vivia? Então, a minha infância no geral, assim, foi muito conturbada. Porque, antes de falar a história da Ana Chapo, tem a história por trás, né, da Rayane, da mãe da Rayane e afins. Aos 3 anos de idade, a minha mãe perdeu a minha guarda por causa de um acidente. Aí eu perdi um irmão nesse acidente. Aí a minha avó adotiva, que adotou minha mãe, me adotou também, eu fui morar com minha avó. Aí eu mudei pro bairro Araci. Então, tipo assim, foi uma mistura de... Eu fiquei 2 anos, detalhe, eu fiquei 2 anos sem falar, eu não falava. Porque o trauma que eu tinha sofrido é muito grande e acharam que eu ia levar isso pra minha vida. E aí... eu fui morar com minha avó era muito elitista, muito crente, mulher branca, entendeu? E eu fui entender que eu era uma mulher negra, eu tinha 18 para 19 anos. Assim, eu fui entender que as coisas que aconteciam ao longo da minha vida, pelo fato de eu ser uma mulher negra, tipo assim, abriu um feixe assim na minha mente, falou assim, então é por isso que as coisas acontecem comigo, eu sou uma mulher negra. E foi muito difícil esse processo da minha adolescência, né? Porque eu fui inserida na igreja evangélica, minha família torcia de igreja evangélica, então eu não entendia muito, tudo que se assimilava com a minha família biológica era errado. Então todo traço que eu tivesse da minha família biológica estava errado, entendeu? A minha avó sempre falava umas coisas assim, você tem sorte porque você é mais clarinho, porque o cabelo ruim é do seu pai, esse nariz enorme é do seu pai. E a gente achava que, tipo assim, todos esses traços que eu tenho eram horríveis, sabe? Era uma coisa absurda. Então, tipo assim, a minha infância não foi muito legal. Tem memórias muito boas também, porque a gente não pode falar que nossa vida sempre é 100% tristeza, né? Porque isso é mentira. Tem memórias que me formaram na mulher que eu sou hoje, então eu agradeço a todos os processos. Mas eu comecei a estudar no colégio particular. Aí na minha adolescência eu fui pro colégio normal. Aí do normal eu fui expulsa do colégio normal. Aí do normal eu fui pro Belmira, do Parque Bunê. Do Parque Bunê eu fui pro Batista. Aí terminei no Batista. Qual que foi a outra pergunta? Como que era essa relação sua com o colégio? A gente não gostava muito de estudar não, assim. O colégio era para mim mais um refúgio para sair da minha casa do que para eu focar no futuro, alguma coisa assim, sabe? E tive muito problema no colégio, muito problema mesmo, questão de relações com outras pessoas, sabe? Que tipo assim, eu sempre sofri bullying pelo meu corpo, pelo jeito que eu sei. E
E aí, na adolescência, eu tentei fazer que isso não ficasse tão pesado pra mim e transferir isso pra agressão, sabe? Então, tipo assim, eu brigava muito no colégio. E na época tinha briga de colégio, outro colégio, certo? Tava no meio, entendeu? E eu escondia muitas coisas da minha família, que minha tia foi descobrir que eu fui expulsa do colégio depois, assim, quando não tinha mais o que fazer, entendeu? Aí ela meio que desistiu de mim com relação aos estudos, assim, sabe? E eu nunca fui muito de estudar, assim, porque eu não tinha muito um foco, assim. Era muito coisa. O que sempre me chamou mais atenção foi a área das artes, português, eu sempre fui muito boa em redação, sabe? Eu tinha coisas específicas que eu gostava, de história. Eu já não gostava muito de história, de geografia, nossa, sou péssima em geografia. Mas eu tive muitos professores que viram a minha capacidade em outras áreas, sabe? Da educação, assim, que era outros meios. Por exemplo, a trabalho era muito bom, elaborar uma equipe para fazer cada um fazer isso e a gente vai fazer uma super apresentação. Eu me dedicava quando era coisa que, tipo assim, exigia o meu esforço, sabe? Que exigia uma identificação, que a professora me botava uma função ali que eu me sentisse importante, sabe? Porque eu sempre tive muito problema no colégio, nossa, demais, assim. Eu era uma aluna problema, e aquela assim, ela é uma ótima aluna, mas ela conversa demais. Ela é uma ótima aluna, mas ela é desapeira. Não era assim, desse jeito. Então, é um orgulho, tá, gente? Não é de você falar, porque, tipo assim, tem muita coisa que se alguém tivesse premeditado, não é aquela coisa assim, estuda pra você ser alguém na vida. Porque eu sou alguém na vida. Eu vou falar que eu não sou alguém na vida, mas assim, sua vida ia ser um pouquinho mais fácil se você tivesse dedicado mais ao tempo que você tinha para estudar. Porque o tempo, depois que a gente fica adulto, é precioso demais, entendeu? O tempo é muito precioso, o tempo vale dinheiro. E tipo assim, sua sanidade mental, o tempo vale tudo, gente. O tempo vale muita coisa. E deixa eu te perguntar, entre essa transição com o colégio particular e o colégio público, quando que foi mais ou menos? Qual era Eu acho que quando eu estava no colégio particular, eu não tinha entrado ainda no ensino médio. Acho que eu estava na terceira, sexta, quinta. Entendeu? Aí quando eu mudei, é porque na época o colégio, não sei se ainda é assim, a escola normal era muito requisitada, então tipo assim, eram pouquíssimas vagas, então se eu conseguia uma vaga na escola normal, tinha que dar graças a Deus. E aí a minha tia tinha uns amigos lá que aí ela conseguiu me colocar lá. Mas assim, ela se arrepende até hoje. E você sentiu diferença? É uma diferença, porque assim, a escola normal é a junção de todos os bairros, né? Não é um colégio de bairro, é todo tipo de pessoa, toda, como é que eu posso falar, toda experiência de vida. Tinha coisas que eu aprendi na escola normal que se eu tivesse colégio de bairro, eu tenho certeza que eu não aprenderia, sabe? Inclusive até naquela aula no centro. Tem uma coisa que eu não saí do meu bairro lá, porque eu vim aqui no centro, sabe? Muita coisa assim eu aprendi. Assim, que eu não me agrado, mas coisas boas também na convivência. Tá? E o que você gostava de fazer? Assim, de tempo livre? Na época do colégio, eu gostava de fazer. Gente, nossa. Eu sempre fui muito de socializar, né? Eu sempre fui muito de sair, essas coisas. Mas assim, a matinezinha, sabe? Antes das 10 horas estar em casa, dentro de casa. Mas assim, é igual eu falei, no colégio eu gostava muito de educação física, que você podia ficar, dependendo do dia, você podia ficar de conversa. Gostava muito de apresentar trabalhos que envolviam um teatro, alguma coisa assim. Eu também tocava violão, né? Então, Chegou a fazer aula? eu fiz aula. Aí eu fiz uns meses de aula e depois que eu aprendi o básico, né, que é a partitura e fazer algumas coisas, aí eu ia pro colégio tirar aula, tocar violão, fazer rodinha de sarau. Aí, gente.
Todo mundo já teve sua fase. Essa veia artística sempre esteve presente, então, na sua vida. Você sempre teve esse lado mais da expressão. E, entendendo isso, como que o hip hop surge na sua vida? Então, um negócio legal que você falou, que quando a música em si, o freestyle, sempre foi muito presente na minha vida, porque eu lembro quando eu era pequena, quando eu ficava triste, aí eu tinha a vizinha da casa da frente, que eu ficava cantando pra ela, porque eu fiquei de castigo. Aí eu, a gente ficava cantando, ela, o que aconteceu? Aí eu ficava contando o que aconteceu pra ela através da música, sabe? E eu sempre participei, como eu te falei, fui inserida, participei muito de igreja, então eu sempre fui inserida na música, eu cantava em igreja, cantava em coral. Então aí, quando eu conheci o hip hop mesmo, foi uma vez que eu estava sendo, quando eu saí da igreja, eu estava sendo preparada para ser líder de jovens, para ser líder de juvenil. E aí me apresentaram, eu fui fazer um congresso em outra igreja e me apresentaram ao Cubo. Não esqueço até hoje, gente, ao Cubo, o rap gospel. E foi um negócio que eu fiquei assim, meu Deus, que incrível, tá ligado? E, eu gostava muito das mulheres que cantavam muito na igreja, Rose Nascimento, as mulheres que tinham uma voz que, recuava, porque era o jeito que eu mais me sentia tocada pela palavra, sabe? Aí, quando eu conheci ao Cubo, foi aquele impacto, assim, foi a minha vida através do rap, porque muita coisa que eles cantavam era sobre a marginalização mesmo, a história de mãe solteira, história da mãe que perde o filho, assassinado na periferia, sabe? Daquele filho que a mãe lutou, mas não teve um caminho. E na época eu me sentia feliz, desgarrada mesmo, então, tudo que eles cantavam, eu falava assim, cara, isso aí é pra mim. Nossa, cara, que loucura. E aí eu conheci outra vertente, né, da música, que me impactou mais do que qualquer outra, sabe? Que foi o hip hop, no caso. E uma das mulheres, e o Alcube são vários homens e uma mulher só. Uma mulher chamada Dona Kelly. E ela era assim, absurda. Ela é absurda porque esse grupo ainda existe, mas não é o mesmo impacto de antigamente que tem. Então, o meu primeiro impacto com o rap foi um rap cristão, foi um grupo cristão ao tubo. Eu lembro até do meu CD, gente. Meu CD era preto, vermelho, lindo. E o meu primeiro contato com o hip hop foi esse. Quais eram esses artistas, esse primeiro nome que você gostava, e como que acontece essa transição desse hip hop cristão pro hip hop atual, né? Isso. Eu saí de casa com 15 anos de idade, eu fugi de casa. E aí, nisso eu comecei a conhecer mais as batalhas, porque eu conhecia o pessoal do meu colégio, e todo mundo falava de rap, mas assim, eu já escrevi umas coisas, conversava no colégio, até que quando eu saí de casa eu comecei a poder sair de noite e frequentar essas batalhas, essas coisas. Na época eu conheci também como é que chama? A Casa Absurda, que na época era um espaço que fazia uma tireza, tocava só música black, hip hop, tudo isso. E aí eu falei, nossa, isso aqui é muito isso é pra mim. Não quero outro lugar. E eu fui muito bem acolhida. E eu nunca tinha um espaço que eu tinha sido bem acolhida. Todos os espaços sempre as pessoas me olhavam com uma cara assim, essa menina é meio estranha, sabe? Essa menina é... E aí quando eu cheguei lá, eu vi aquela casa toda grafitada, todo mundo com cabelo colorido, os black lindo, enorme, sabe? Ninguém preocupado com a raiz, porque eu alisava o cabelo. Então, toda hora começava a raiz crespa, a gente queria alisar. Eu comecei a fazer transição capilar lá na Casa do Sul, entendeu? Eu comecei a ver as meninas, comecei a ter amizades negras, então, tudo isso influenciou pra minha primeira relação, sabe? Eu também ia muito na Zona Norte, na época da Zona Norte tinha um evento chamado Rap Costa Norte, que era o pessoal da Zona Norte fazia a batalha de rima,
só que lá na Zona Norte. Então, a minha primeira gravação foi com o Caio Vibe, minha primeira música foi na Zona Norte. Então, meu primeiro contato foi muito assim, foi vivendo na rua mesmo, sabe? Foi saindo e conhecendo as pessoas. O primeiro contato foi esse, através da igreja e depois através de pessoas. E aí estamos aí. Das amizades mesmo, No geral, do ambiente que eu estava me sentindo acolhida, sabe? Do momento lá. E quais eram esses artistas que você descobriu? Então, foi na Ucuba e tinha o Brigadão Urubu também. Eu decorei o Salmo 91 só por causa do Brigadão Urubu, porque ele tinha uma música do Salmo 91. E no início foi gospel, aí eu conheci o MV Bill, eu sou apaixonada, e a Camila CBD também, uma referência feminino, pra mim é a deusa maior de todas, que é a Camila CBD. E aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo outras, mas eu já tinha muita referência do funk antigo, porque a minha mãe era muito funkeira, muito funkeira mesmo. Então ela sempre ouvia música de funk muito alto, na com 2000, e ela sempre chegava cantando essas músicas, então a memória afetiva para mim é o funk, é uma coisa afetiva mesmo, de lembrar da minha mãe e automaticamente lembrar do funk, entendeu? E, tipo assim, meu pai, ele cantava música de baile funk também. Isso aí eu fui descobrir depois de velho. E a minha mãe e eles conheceram no baile, então, tipo assim, fui gerada do baile, né? Então, quando do baile, toda uma relação. E é muito legal, porque eu já sabia que eu tinha, sabe? Mas aí depois que eu descobri isso, que eu tive contato com pessoas que tiveram contato com meu pai, que falaram que ele cantou, aí eu falei, então gente, não tem como fugir, é isso mesmo que eu nasci pra fazer, e bora. E então assim, desses pilares do hip hop, foi realmente o rap que sempre te chamou mais atenção ou não? Foi sempre o rap. Eu tipo assim, é um meio termo, porque tanto que eu gosto de rap, eu também gosto de funk, entendeu? Não tem uma coisa, não é uma coisa assim, eu gosto muito mais de rap do que de funk, então eu gosto dos dois igual, assim, sabe? E eu acho que essa mistura faz muito bem pra mim, de gostar dos dois igual. Não tem um peso. Porque se colocar em qualquer palco, você pode me botar no palco de baile funk que eu vou fazer um show muito bom e no palco de rap que eu vou fazer um show muito bom também. Porque eu gosto dos dois. A gente só faz bem que a gente gosta, né? Não tem como. E qual é essa sua relação com as batalhas de rima? Então, como tudo começou, você já explicou um pouco, mas agora aprofundando um pouquinho mais. Eu me sinto essa mania de cabucante freestyle, né? De ficar rimando, assim, de bobeira. Aí eu sempre rimei de bobeira, até que um dia estava rimando de bobeira e botaram meu nome na batalha. Eu não tinha mais como negar, já estava em cima da hora, não tinha pra onde correr, eu batalhei. Só que assim, por um acaso, quando eu batalhei, estava rolando um semifinal para o nacional, para as pessoas viajarem para representar Juiz de Fora em outra cidade. E eu passei de segunda fase, desacreditada, assim. Só que, tipo assim, eu adoro assistir batalha de rima. Eu gosto muito, mas eu acho que não é pra mim, assim, sabe? De batalhar, de assim, nossa, me desculpe os MCs, tá, gente? Que eu falar assim, é uma coisa particular minha. Porque assim, você tem que ter muito conhecimento, mas tem certas batalhas que às vezes você está sendo feito de graça, assim, sabe? E pra mim eu não sou muito fã disso não, entendeu? Eu gosto de fazer show e eu gosto de, tipo assim, eu pensar uma outra coisa pra responder essa ofensa ali. Eu fico muito magoada, entendeu? Eu não sou feito por batalha, porque eu levo tudo pro coração. Aí eu prefiro fazer show, porque eu mando melhor, assim, eu acho que é mais a minha vibe, entendeu? Eu não gosto de batalhar. Mas precisa, é igual quando fala assim comigo, ó, Thiago, a gente precisa de alguém para batalhar, porque não tem menina para batalhar, e é um evento de mina, e é inadmissível que isso aconteça, precisamos de você. Aí quando eu sou convocada, quando fala assim, olha, a gente precisa mesmo,
Não espere isso de mim. Não espere me ver batalhando numa batalha. Não espere ver de jurada, não espere ver ele de plateia, mas batalhando é muito difícil. E qual que é o sentimento que assim, você cultiva quando você está nesse momento? Pensando nas duas situações, sabe? Você sente algo diferente? Batalhando? O sentimento? Ai, eu fico muito agonizada, muito agoniada, sabe? Porque, tipo assim, você já fica naquela expectativa, naquela... Como é que eu posso falar? Quando você fica um pouco tensa. Você já fica tensa, assim, esperando que a pessoa vai te falar. E às vezes você não consegue, eu não consigo, gente, nossa. O meu neurônio pra entregar uma coisa, ele tem que funcionar muito bem. E tem dia que ele não funciona não. Aí meu sentimento é de agonia mesmo, eu fico muito ansiosa, com a expectativa muito assim, muita flor da pele, sabe? E eu não gosto de ficar com esse sentimento, porque eu sinto que não faz bem pra mim. E eu admiro muito os MCs até que são de batalha, porque eles têm muita inteligência, tanto emocional, né, pra não levar aquilo pro coração e passar de fase, não ficar remoendo aquilo. Então eu acho assim, que o sentimento que eu tenho para eles é muita admiração. O sentimento que eu tenho quando eu estou na situação, eu fico muito agoniada. E como que você enxerga a participação feminina no cenário musical que a gente foi? É muito complicado. Teve transformações ao longo do tempo? Teve transformações. Como que funciona esse processo? Como eu enxergo esse processo para mim? Como você enxerga, você, por exemplo, ser uma mulher, estar neste lugar? Não, eu me sinto muito privilegiada, né? Tipo assim, eu me sinto muito privilegiada mesmo, porque manter uma constância na cena do rap é muito difícil, em qualquer aspecto, tanto se for no aspecto financeiro, tanto que se for no aspecto de você se manter presente nos eventos, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho de eu ter esse título, né, de você faz parte do hip hop feminino de escola. Você construiu uma história aqui dentro da cidade, sabe? E eu fico muito triste também, porque eu acho que tem muitas poucas mulheres, assim, tem mulheres, mas não o suficiente. Porque a cada esquina você tem uma MC homem, mas aí a cada quarteirão, dependendo do quarteirão, você tem uma mulher, e mesmo assim, às vezes essa mulher é só MC dentro do quarto dela, porque ela não tem coragem de ir lá no meio de 30 mil sacudos e falar assim, olha gente, vocês podem ouvir minha música? Olha, vocês podem abrir um espaço? Não que não tem espaço, tá? Porque tipo assim, tem muitos eventos aí que abrem o mic aberto. Só que pra mulher as coisas são mais difíceis, né? Tipo assim, eu vou colocar um exemplo de mim mesmo, porque é as coisas que eu vivo. Eu sou muito criticada pelas coisas que eu conto, como se, tipo assim, mulher não pudesse ter relações sexuais só por estar com vontade de ter. Mulher não pode falar do seu próprio corpo e se achar bonita, se achar gostosa, porque isso é fora da curva, sabe? Então, e tipo assim, eu sou a mina preta, a mina gorda. Então isso não é muito o que está nos padrões, né, masculinos. Nos padrões gerais, né? Então eu acho que, tipo assim, ser mulher no hip hop é uma luta que é muito triste falar disso, sabe? Porque eu já vi várias meninas desistindo pela minha situação. Eu sou mãe, eu podia ter abrido mão do rap e ficar só ser mãe. Tem amigas minhas, MCs, que eram do grupo lá, falando que hoje em dia é bom. E ela não mexe mais com rap, sabe? Que ela enxerga que rap não é pra ela. Mas que retorno que o rap deu pra ela não desistir, sabe? Pra ela abrir mão disso. E qual é a história dela também? Isso é bem triste, bem triste, porque a gente não tem apoio. Ninguém quer saber da nossa vida fora do rap, sabe? E eles têm uma imagem, eles tipo assim, endeusam muito uma coisa que não existe.
dentro do rap, tá ligado? Ninguém, a gente pode cantar sobre dinheiro e tá faltando comida dentro de casa. Eles não consideram que tem muita coisa que é personagem, tem muita coisa que a gente se sustenta ali, porque a gente quer que isso aconteça, sabe? Tipo assim, eu vou cantar aqui que eu sou uma mina forte, eu vou cantar aqui que eu sou uma mina que supera qualquer coisa, porque eu quero que isso seja realidade. Eu quero que isso aconteça, entendeu? Eu não gosto. Eu acho que é muito injusto as coisas que acontecem com as mulheres aqui em Juiz de Fora, no geral, assim, sabe? Que se você não se lutar para se manter na mídia, para se manter, pois ninguém vai te ajudar a se manter, entendeu? É muito hipócrita, assim, o meio do hip hop é muito hipócrita. É rap para todos, mas tem certeza que é para todos mesmo. E a sua mãe, a sua prima que gosta de rap, sabe? Você vai ficar com criança pra ir lá no evento de rap que você gosta? Sabe? Essas coisas assim que eu acho assim. A gente tem funções, né, velho? A gente tem funções que pesam muito as nossas costas, que aí a gente acha que a nossa diversão é coisa supérflua. E não é, gente. Não é. A nossa diversão, eu considero a rima um trabalho, entendeu? E é muito difícil fazer com que as outras pessoas também considerem isso, considerem a sua rima como um trabalho. É muito difícil. Esse espaço da representatividade que acaba faltando mesmo. Acaba que não tem em quem a mulher se inspirar. E, tipo, poxa, tem aquela rapper que tá lá, sempre eu quero me inspirar nela. Acaba sendo um espaço onde é tão pouco presente, já acaba tendo um espaço de inspiração, de certa forma. Eu acho muito escasso. Tem muitas mulheres que, tipo assim, agora falando no geral do hip hop, a maioria que trabalha por trás do hip hop acontecer são mulheres. Entendeu? Então, tipo assim, não tem muitas MCs que tem. Eu não tenho conhecimento de todas, então não vou falar nome de nenhuma. Eu vou falar assim, esqueceu de falar de mim. As mulheres que eu conheço, eu faço muito questão de exaltar elas em todo evento que eu vou, se eu puder, entendeu? E tem muita mulher aí também que está em administração de evento, sabe? Que está aí. Mas é igual você falou, é muito escasso, eu fugi muito da sua pergunta, mas é porque eu fico refletindo nisso, sabe? Por mais que tenha referências, essas referências nunca são exaltadas da maneira correta, da mesma forma de outras, de imagens masculinas, sabe? E aí, por isso que a gente fica achando que falta exemplos, mas não falta. Na sua comunidade vai ter uma mina que canta, mas às vezes ela tem vergonha, às vezes ela não tem oportunidade, entendeu? Sempre tem uma escondida e tal. E isso é muito triste. Eu esperava que elas aparecessem mesmo. Vamos aparecer. Eu fico muito feliz quando, igual teve um evento que eu fiz recente, que foi só de mulheres, e apareceram mulheres que a gente nunca esperava cantando, rimando, e você assim, nossa, como que você. Aí a pessoa não se sente confortável só quando é evento de mulher, para ir lá e mostrar o talento. Bom, a outra pergunta que a gente tem aqui é como que foi o ingresso no encontro de MCs aqui em Juiz de Fora? Você sentiu que foi bem recebida, bem acolhida? Pelos organizadores, sim. Agora, pelas pessoas, não. A primeira vez que eu apresentei, eu fui bem recebida e eu tive que falar assim, olha, gente, eu vim aqui para apresentar, vocês estão aqui para ouvir, né? Então, se vocês puderem me ouvir, eu vou ficar agradecida. Foi tipo assim, eu brinquei com o pessoal para me ouvir. Mas depois disso foi tudo bem, assim, já entendi como é que funciona e tal. E assim, a gente nunca é bem recebida de primeira em nada, né? A gente tem que ficar lá se mostrando sempre que você é boa, sempre que você está ali se dedicando para isso. Não foi uma coisa fácil, mas eu também me arrependo de não ter sido fácil. Porque eu acho que se fosse fácil, não estava aqui não, sabe? Porque a gente gosta da dificuldade, da conquista, né? Da dificuldade não, da conquista. Da dificuldade eu não gosto não. E como
a diferença das batalhas de rima naquele período do encontro de MCs para as atuais aqui no Rio de Janeiro? Então, a do encontro de MCs antigamente era mais central, né? E era toda semana, era uma coisa contínua. Aí depois começou a ser de 15 em 15, até uma época que se dissipou, assim, e não tinha nada de rap aberto ao público, era sempre eventos fechados. E aí veio o Space Hip Hop, mas o Space Hip Hop já é um pouco mais recente, né? Acho que o Space tem, não sei quantos anos o Space tem. Mas aí o Space, aos domingos, começou a trazer batalha central também. Então, assim, a gente começou a sentir falta das batalhas, né? Porque é batalhas que mostram os nossos talentos, que tem oportunidade de pocket show. Então a gente estava com falta dessa socialização entre a gente do hip hop mesmo, né? E aí agora toda quarta está tendo evento de hip hop no mercado municipal. Então, tipo assim, eles estão tentando resgatar essa cultura de rua, né? Essa cultura de batalhas. E agora também tem a Batalha do Bandeirantes, né, do Robson, que o Robson está fazendo história. O Robson, acho que o Robson tem muitos anos de batalha, ele também participando da Batalha do Encontro de MCs. Então, assim, eu acho que tá até em ascensão, digamos assim, as batalhas em si, sabe? Porque o movimento está muito bonito e o movimento está muito conhecido. Então, acho que aqui em Juiz de Fora, assim, não vou falar que melhorou, porque ainda falta muita coisa, assim, em questão de estrutura, para estruturar os artistas, deslocamento, tudo isso, sabe? Mas, assim, ainda tem um trabalho, ainda há muito, é aquela coisa, há muito a se fazer, mas, assim, se não tivesse, a gente também estava reclamando. Então, o que tem, tá bom, mas pode melhorar, entendeu? No sentido de que é necessário alguns avanços ali. Alguns apoios, né, gente? Porque nada se faz, assim, ainda mais aqui. O bom é que Juiz de Fora é um lugar que ele está aberto à cultura, que o hip hop ele tem voz. Porque se o hip hop não tivesse voz, a gente não tinha o espaço do Ars, que foi um MC também com muito peso para Juiz de Fora, que trouxe muita referência, muita cultura de quem está aqui agora, né? O que o Ice fez trouxe a gente até aqui, sabe? Trouxe a cultura do hip hop com mais peso. São anos, né? São anos consolidando o hip hop em Juiz de Fora. Então, sem as referências que a gente tem de antigamente, a gente não seria nada aqui. E em qual momento você se viu enquanto MC? Nossa. Então, é porque MC é tipo assim, ser mestre de cerimônia, né? Você não tem só o cargo de cantar. Entendeu? Você é chamada para apresentar eventos. Então, assim, quando eu me vi MC mesmo, nossa, que tão difícil. Sei lá, eu acho que eu sempre fui MC no final das contas, sabe? Eu só não denominava isso. Eu só não falava assim, não, o que eu faço aqui é ser uma mestre de cerimônia, é ser uma cantora, uma rapper. Eu não sei quando eu me vi assim. Eu acho que quando as pessoas começaram a reconhecer o meu nome artístico, aí você começa a ter um grau de noção das coisas acontecendo, sabe? Hoje em dia eu me reconheço, mas foi um processo, não foi uma coisa assim que dia pra noite falei assim, ó, esse dia aqui eu me reconheci como MC. Não. Quando eu ganhei uma medalha de Rosa Cabina por ser uma influência da cidade, aí falou, opa, alguma coisa está mudando. Eu não sou mais só MC para os meus amigos. A cidade me reconhece como uma artista, como uma pessoa que está fazendo uma movimentação na cidade, entendeu? Eu acho que quando a gente começa a
acho que aí você cai na real, assim, fala assim, nossa, realmente, se eles estão me reconhecendo aqui, eu tenho alguma coisa ali, é porque eu tô fazendo alguma coisa certa, né? Então, até hoje, assim, a gente vai vendo as coisas que a gente vai conquistando e a gente fala assim, olha, então eu sou isso aí mesmo. Mas eu nunca tive certeza, não. Falar assim, quando eu tive certeza, eu nunca tive certeza. As coisas foram se confirmando ao longo do tempo, sabe? E não foi uma coisa que eu falei assim, que eu nunca, te falar a verdade, o meu sonho nunca foi virar assim. Meu sonho era ser lutadora de boxe. Meu sonho era ser lutadora, eu queria ser profissional, eu queria ser pugilista. E o rap aconteceu, não foi uma coisa assim, caralho, eu planejei a minha vida inteira e agora eu canto rap. Não, foi uma coisa que aconteceu. Hoje em dia eu nem faço boxe pra não voltar, mas meu sonho nem era esse, mas agora se tornou, sabe? Porque eu coloquei o objetivo da minha carreira de alcançar coisas, de ter um futuro onde o meu futuro eu só trabalho com rima, sabe? Eu só trabalho com rap e eu consigo me sustentar e sustentar minha filha a partir disso, entendeu? Ainda não consigo, tá, gente? Mas estamos no caminho. E esse caminho, ele é um caminho mesmo, né? Uma trilha que você tem que ir ali perseguindo por trás de algum sonho, de alguma vontade, de algum desejo, né? E você acredita que a batalha de rima te ajudou, né, nesse caminho para você chegar hoje onde você está? Não, óbvio. Sem a batalha de rima eu não seria nada, porque toda a minha vivência começou através das batalhas de rima, né? Eventos de rap, mas principalmente batalha de rima, porque batalha de rima é uma coisa acessível, né? Você chega lá, você não tem que pagar nada de graça, você vê, você adquire conhecimento com outras pessoas, outras vivências. E ela me formou o meu caráter até também, sabe? Porque o hip hop, o hip hop é igual a luta, ele tem vários fundamentos, sabe? Ele te ensina a respeitar o próximo, ele te ensina a respeitar a diversidade. O hip hop te ensina a movimentar mesmo, a movimentar a sua vida em prol da melhoria, sabe? E tipo assim, tanto na estética, tanto na convivência, tudo, o hip hop te ajuda a tudo. O hip hop, pra mim, é um estilo de vida, não é uma coisa só de música, sabe? É um estilo de vida. As pessoas que você convive, é como elas lidam no dia a dia, sendo pessoas influentes no hip hop, sabe? Eu tenho várias referências de mulheres, a pequena, ela é grafiteira e ela é mãe, ela teve mais um filho agora, e ela consegue conciliar. Não é uma coisa impossível, é difícil, mas não é impossível. Então, a partir do momento que você vê que a trajetória dessas mulheres que estão à minha frente não é impossível, você tem mais combustível para continuar, entendeu? Então, tipo assim, o ambiente, não só encontro de MCs, o ambiente do hip hop em si, ele é muito estimulante. Ele é muito estimulante, ele é muito cultural, ele é multicultural e ele é uma cultura acessível, ele é uma cultura que todo tipo de público entende, sabe? E eu zelo muito por isso também, sabe? Que, tipo assim, eu posso estar no ambiente mais caro, no ambiente mais chique e elegante, mas que eu fale com que os meus entendam. O que o pessoal que tá lá chique e elegante vai entender também, mas a prioridade sempre vão ser os meus. E o hip hop ensinou isso, que a prioridade tem que ser o nosso povo, tem que ser a gente, entendeu? Com certeza. E como que surgiu o nome Dona Chá? Então, eu já tinha referência da Dona Kelly, né, que eu falei no começo da entrevista, do Alcubo. Só que, tipo assim, foi muito idiota, porque eu ouvi uma música do... Ai, gente, eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei que o Enio Banks cantava nesse grupo. E era uma música que falava assim, eles querem me incriminar só porque eu fui torrar junto com meus amigos, eu tava chapa,
e ficava em ênfase o refrãozinho, chapa, chapa, bom. Só que, assim, num lapso de pensamento meu, que eu tava lá pensando, ouvindo a música, eu falei assim, nossa, o povo não faz nada com mulher, né? Faz nada, ninguém canta nada com as mulheres e tal. Como é que seria essa música se fosse pra mulher, né? Aí, tava chapa, chapa, bora, chapa, chapa, bora. Só que foi uma coisa que tipo assim, vou te contar tudo. Que o meu, eu na antiga pai tinha uma pista de skate. Eu sempre fiquei no meio assim desse pessoal que andava de skate, do pessoal do reggae e tal. E teve um dia que um amigo meu de Snoop e falou assim comigo, nossa meu filho, eu tava normal, não tinha usado nenhum tóxico. Ele falou assim, nossa, você só anda chapadona, né? Nossa, você só anda chapadona, né? Aí eu já tava com esse negócio da música na cabeça. Aí eu falei assim, chapadona não, dona chapa, com ele. E isso ficou na minha cabeça. Aí ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. E até que um dia o hip hop tem várias vertentes, tem o grafite e tem a parte marginalizada, que é o picho, que é outra coisa, que é uma cultura de rua, o picho. E eu tinha um nome, e pra mim assinar o picho, eu tinha que ter um apelido. Pra mim ter um apelido, alguém tinha que me dar um apelido, né? Cara, eu tinha que dar um apelido. Então, aí quando eu criei meu nome de picho, eu criei Dona Chapa. Então, o nome Dona Chapa foi por causa do picho, que aí depois virou meu vulgo, que aí depois virou meu nome artístico. Não foi uma coisa, foi tipo assim, foram caminhadas. Mas o Dona Chapa foi por causa do picho. Aí eu assinava como Dona Chapa. Aí depois eu parei de assinar como Dona Chapa, porque Dona Chapa tá ficando muito grande pra pichar. Aí eu assinei só, aí eu comecei a assinar só Dona. Aí meu nome artístico é Dona Chapa e meu nome de picho é Dona. Você apresenta um estilo bem diferenciado, transicionando do funk para o rap. Como funciona essa adaptação para essas duas músicas? É muito involuntário, assim, não é uma coisa que... eu não sei explicar, gente, é muito eu, assim, eu acredito que eu sou uma artista muito versátil, digamos assim, sabe? E como eu gosto de todas as vertentes da música em geral, eu acho que eu tenho capacidade de fazer tudo. Não é tudo que eu faço muito bem, mas assim, essa parte das músicas mais marginalizadas, né, que a gente é o funk, né, o brega funk também, mas assim, o rap em si, essa parte mais marginalizada, eu não estou muito bem com ela. Então eu acho que tudo no final das contas se liga, assim, que eu posso fazer um show começando com funk e terminando com, dependendo do meu bom humor do dia, com música, vamos falar, com pop, com uma música popular brasileira. Se eu quiser, eu vou fazer um show, porque eu acho que se tudo conversar, vai dar certo, sabe? Então, é muito natural para mim essa junção das duas coisas. Não é uma coisa que eu tenho dificuldade, sabe? É as coisas que eu até mais gosto de trabalhar. Entendeu? O brega funk não muito, mas o dancehall, o reggaeton, sabe? E no final das contas são músicas de begões, né? Então, assim, a gente consegue dominar legal. E a minha relação é familiar mesmo, sabe? Tudo que me remete à minha família biológica, pra mim eu tenho muito gosto de fazer, porque é um jeito que eu tenho, voltando e fazendo as coisas, é um jeito que eu tenho de resgatar quem eu fui um dia, né? Quem eu poderia ser um dia, se as tragédias da vida não tivessem me encaminhado que eu sou hoje, como seria a Rainha se fosse criada em Rabanha, sabe? Como seria a Rainha se tivesse lá. Às vezes poderia ser ruim também, gente. Tipo assim, o negócio da expectativa de como poderia ser, que você pode fazer, pode enfeitar, né? Você pode sonhar com um futuro que nunca existiu muito bom e às vezes pode ter sido muito ruim, sabe? Então, o que eu posso fazer por mim é não negar minhas origens, sabe? Não negar quem eu sou e quem eu poderia ter sido, sabe?
é não negar tudo que eu gosto de fazer, sabe? Se eu gosto de fazer isso é porque está em um fundamento, entendeu? Nada é à toa nessa vida. Aproveitando que você puxou um pouco esse lado das suas raízes mesmo, eu queria perguntar como que a sua família, ela encarou a sua participação no hip hop, né? Até hoje não encaro muito bem. Minha filha ama, minha filha é apaixonada, ela já se denomina Dona Chapinha, ela adora tudo que eu faço, mas a minha família não enxerga de uma maneira legal não, sabe? Tipo, a minha tia já foi em 2 apresentações minhas, mesmo assim, porque foi no teatro, sabe? Então, ela acha que esse negócio de hip hop não tem futuro, mas ela já fala quase 7 anos que não tem futuro e eu estou aí sem futuro nenhum, sabe? Então, ela não recebe muito bem, mas eu entendo ela, sabe? Porque a gente, quanto provedor, né, de família, assim, tal, a gente sempre quer que nossos filhos, como que eu posso falar? Não passa dificuldade, não passa, né, coisa na vida, que tem uma estabilidade financeira. O rap não me traz isso. Ele não me traz uma estabilidade financeira, ele não me traz condições para eu criar minha filha muito bem, sem faltar nada, sabe? Então, a maior preocupação dela não é o rap em si, o meu sonho de ser cantora, sabe? E aí, daqui a 7 anos, o que isso vai ser para vocês? Você vai tirar de proveito disso, sabe? É aquela ansiedade de ter um futuro garantido, né? E, tipo assim, eu tenho vários outros cursos, eu sou confeiteira, formada pelo Senai, eu tenho curso de cuidadora de idosos, eu tenho curso de tudo, mas todos esses para mim são bicos, porque o meu trabalho mesmo é o rap. O tempo que eu dedico, que eu poderia estar dedicando a outras coisas, eu dedico ao rap, né? Então, eu espero que o rap me dê um retorno. Ele me dá, mas ainda não que eu aumente, sabe? E a minha relação é essa. Meu irmão gosta, meu irmão mais novo, ele fica assim, os outros no colégio estavam falando de você, do seu show, sabe? Pra ele eu já sou uma referência. Mesmo ele não gostando muito, eu sou uma referência, sabe? A minha tia não sabe nada do que se passa na rua e fora, né? Então, ela não consegue enxergar isso, mas é igual eu te falei, quando a gente é reconhecido por um peso maior, as coisas ficam diferentes. Tipo, igual no dia que eu fui fazer medalha, eu já venho com outros olhos. Mas ainda assim não é do jeito que eu almejo que ela me olhe, sabe? Do jeito que eu espero que ela olhe pra mim e fale assim, olha, o trabalho dela é esse e esse, e ela faz isso. Ela fala que eu sou transista, eu sou transista também. Mas ela nunca fala para os outros que eu sou artista, que eu sou rapper, que eu sou MC. É sempre uma outra profissão que não seja essa, sabe? Então, eu não me agrado ainda da forma que ela me enxerga, não. O pai da minha filha também não... Ele teve uma vez que ele me chamou de MC frustrada, de carreira frustrada. Aí a gente sabe que, né, eu não tenho apoio das pessoas que eu mais gostaria de ter apoio, né? Porque, tipo assim, se o pai da minha filha considerasse o rap uma profissão, ele poderia ser o meu, como é que chama? Base de apoio mesmo. Como é que fala quando a mãe precisa de uma rede de apoio? Ele poderia ser uma rede de apoio muito mais próxima, mais presente, né? Porque eu sou mãe solo, gente. Eu tenho eu e Deus. Às vezes eu não vou em show porque eu não tenho ninguém para ficar com minha filha. Eu não posso levar ela porque ela tem menos de 18 anos e não sei lugar de mercado. Porque até nisso eu tenho que me preservar, porque qualquer passo descalço que eu dei, eu posso perder a guarda da minha filha simplesmente pelo fato de eu ser artista, sabe? Então, tem muita coisa por fora, assim, sabe, do business que eu tenho que lidar, mas mantenho continuidade aí no que eu posso fazer. E tocando nessa questão de maternidade, qual é a sua relação, né? Como que é esse código de ser mãe inicia hoje em dia? E se sua filha já te reconhece enquanto dona chata,
sabe? Reconhece. Se ela já tem alguma coisa que indica, tipo assim, que você é uma pessoa reconhecida, sabe? Ah, não, isso aí ela bate no peito de orgulho de falar que a Helena não é chata. Ou seja, a Helena não é muito isso, mas assim, como referência, você está falando como me enxerga em relação à maternidade? Como que é ser mãe e ser É uma loucura, né? É uma loucura, a gente tem que se desdobrar em mil pedaços e é muito difícil também. São palavras que tá constante nesse diálogo nosso, né? Muito difícil e é dificultoso, mas assim, é igual eu falei, eu tenho muitas referências no meio do rap, do hip hop, sabe? Até a própria Camila CDD, que eu admiro, ela é mãe. Quando eu conheci ela aqui em Juiz de Fora, ela estava amamentando a filha dela. Então, tipo assim, é aquilo, a gente sabe que não é impossível, mas é 2 vezes mais difícil. Entendeu? Você não tem aquela liberdade. Eu não queria falar essa palavra liberdade, mas assim, você tem prioridades, tá ligado? Então você tem que fazer escolhas. E às vezes essas escolhas são difíceis. E aí, tipo, não pode se lamentar, porque não tem o que fazer. Entendeu? Mas é muito, me amadureceu muito ser mãe, sabe? Trouxe mais profissionalismo para minha carreira também, porque agora eu não aceito qualquer coisa, porque eu tenho uma filha para criar, né? Então, tipo assim, não é falar, vou te dar tua passagem, qualquer bebidinha aí tá pago o seu cachê. Eu não posso trabalhar assim, porque eu tenho uma filha para criar. E se a pessoa que está me contratando não consegue entender isso, é porque ela não vê o valor no meu trabalho. Entendeu? Então, me trouxe outra perspectiva de, olha, se você quer fazer isso mesmo, você vai ter que fazer de verdade, porque não te pode correr, você é mãe. Entendeu? Você tem uma vida que é sua responsabilidade, então, para comer, para se vestir, para dormir, para viver. E tanto de responsabilidade mesmo, sabe? De, tipo assim, de fazer as coisas mais certas, de ser mais constante nos meus compromissos, porque eu tenho uma criança que vai ser referência, vou ser referência para ela. Eu era indiferente como a referência de fora, sabe? Eu sempre fui indiferente, porque eu não mando ninguém fazer nada. Se você tá... É foda eu falar isso, mas se você tá fazendo é porque você quer, a gente nunca te obriga, entendeu? Beleza, que você se espelha, mas assim, no final das contas a escolha é sua. Só que agora a sua filha é outros 500, né? É outra coisa, e a culpa vai ser sua se ela desviar do caminho, sabe? Então, me trouxe muita maturidade, profissionalmente falando, sabe? Então, foi dificultoso, mas foi necessário, assim, sabe? Às vezes, se eu fosse mais por ela, às vezes eu nem estaria no médico dependendo. Não sei que a vida podia estar reservando para mim, sabe? E agora eu traço melhor os meus objetivos, sabe? Eu tenho um objetivo, sabe? Eu não estou cantando por cantar. Eu estou cantando porque eu tenho que prover o melhor para minha filha, sabe? A maior tinha outras motivações, só que ela virou uma motivação maior de tudo, sabe? Então, não tem jeito. E você já perdeu alguma oportunidade? Lógico, vira e mexe, mas assim, não lamento, mas já perdi show, já perdi porque eu não tinha quem deixar ela, eu não tinha dinheiro para pagar babá, e aí, tipo assim, às vezes era um projeto de apoio, e aí esse projeto de apoio não me deu recurso para eu ter recurso para poder deixar minha filha com alguém, sabe? O maior problema que eu tenho é que eu não tenho com quem deixar minha filha sempre, sabe? E, tipo assim, isso virou um problema de justiça pra mim numa época. Então, aí agora que eu sou mais receosa com isso, entendeu? E eu já tive muita coisa, já deixei de viajar, porque não tinha estrutura pra minha filha ficar.
Na nossa conversa, deu para perceber que você tem uma coisa muito instintiva em relação à música, em relação ao ritmo. E eu queria saber em qual ritmo você se enxerga mais realmente. O rap, suas vertentes, né? Que eu gosto muito do Rio, gosto do trap também, do jazz. Assim, a minha vertente que mais fala alto aqui é o rap, entendeu? Mas eu tenho muito, igual eu falei, tenho muita influência de fora. Então não tem como escolher só uma. Eu acho que as duas que guiam a estrada, assim, que é o funk e o rap, sabe? Eu consigo conciliar as duas, consigo fazer muito funk no rap e muito rap no funk, entendeu? Então, pra mim não tem uma majoritária. A minha é os dois, é o funk e o rap. Você acha certo ter essa diferenciação? Para você, ou realmente você acha que você não tem essa diferenciação? Eu não acho certo, não, porque se me chamam para cantar o funk, vou cantar o funk, se me chamam para cantar o rap, eu vou cantar. Só que na hora de trabalhar fica mais difícil, né? Tipo assim, na hora de escrever as músicas, de saber para qual público que você vai direcionar a sua música. O meu EP que eu vou lançar, vai chamar Grandona justamente por isso, porque eu acho que não tem essa necessidade de definir qual estilo musical você trabalha, sabe? E aí nesse EP vai ter vários estilos musicais, mas no final é Grandona, porque tudo ali sou eu, tudo ali faz parte de mim também, porque a gente não escuta só um tipo de música. Ninguém escuta só e fala assim, eu gosto mais de uma música, mas eu escuto todos os outros estilos. Então, eu acho que o artista em si não tem que se limitar a isso, entendeu? Porque aí ele acaba limitando o trabalho dele também. Aí tipo, alguém chega e fala assim, vamos fazer uma música conjunta, só que eu queria que você fizesse alguma coisa diferente do que você costuma fazer. Aí você tem que saber se você tem coragem para sair da sua bolha, da sua limitação musical, sabe? Isso também é ser artista, isso também é querer crescer, sabe? Querer não desmerecendo sua essência, não apagando sua essência, mas fazendo novo. O novo também, às vezes, é muito bom, entendeu? Então, acho que limitar sempre é uma coisa que esse negócio de limitação não dá certo. Limitação é uma limitação. Você vai limitar a sua vida, vai limitar a sua carreira, vai limitar tudo, às vezes com medo de querer um novo. Cria barreiras mesmo de eu só posso ir até aqui e daqui a ano eu não posso mais. Porque minha vertente é essa, porque meu estilo é esse. Eu sou muito mutável. Ao mesmo tempo que eu sou muito inconstante, eu mudo muito, entendeu? Tanto de estilo, tanto de pensamento, porque eu acho que isso é uma questão de maturidade, né? Às vezes você tem um pensamento aqui, até como mulher solteira para mãe solteira. Minha cabeça mudou muito. Então, tipo assim, você ser mutável, eu ser mutável, eu considero uma coisa boa, tá? Considero uma coisa boa, porque você sempre vai querer uma coisa nova, você vai querer inovar, e você sabe que, tipo assim, às vezes para não cair na constância, você tem que inovar de certa forma. Então, eu prezo muito pela inovação. Dentro dessa cena dos MCs, você enxerga alguém como uma referência aqui de fora? Né? Então, é inevitável, né, não falar do RD Marrone, porque assim, o RD ele conquistou uma coisa que todos nós almejamos, que é uma carreira fora de fora, uma carreira de cunho nacional, né, de ser conhecido, conseguir participar de reality. Então, assim, ele é uma referência. Fora que ele veio da leste, da onde eu também sou, ele é do Arábia, sou do Brasil, são vários próximos. Então, tipo assim, pra ele é possível, porque pra nós também não é, entendeu? Então, pra gente também é possível. Tem o Robson também, o Robson da Batalha do Bandeirantes, que ele é mestre de cerimônia, né? E ele tá fazendo também, tá sendo reconhecido
cunho nacional. Então, assim, eles são muito referências. A Laura Conceição, ela é poeta, só que ela também, antes de ser poeta, ela era MC, entendeu? Ela participou de várias batalhas e eu sempre vi a Laura batalhando. Então, ela é uma referência, porque ela, na época, ela e a Tata Delon, elas me convidaram para fazer parte do As Manas, um grupo só de mulheres que tem de hip hop. Então, assim, essas mulheres, independente da época, elas sempre vão ser referências para mim, porque, querendo ou não, elas me inseriram. Eu já era inserida no mundo do rap, só que elas me inseriram no mundo feminino do rap, sabe? Aquela assim, a gente faz a mesma coisa, vamos ser amigos aqui, porque a gente se juntou e a gente fazia shows em vários lugares, né? Então, a gente mostrava o trabalho feminino ali, porque tinha DJ, tinha lifteira, tinha todas as vertentes do rap, sabe? Do hip hop em si. Então, eu admiro essas pessoas, fora as outras pessoas que estiveram comigo ao longo da caminhada para eu ser a minha chapa hoje, sabe? Porque isso foi um intercâmbio, assim, a gente foi, como é que eu posso dizer? Eu fui socializando com pessoas que me trouxeram conhecimento, cultura e me formaram quem eu sou hoje. Mas assim, a nível nacional, acho o RT, o Robson. Eu também gosto muito do trabalho, gente. Ai, meu Deus, eu esqueci. Não é que eu esqueci o nome, mas é porque eu não sei. Vou falar o nome dela, que é a Ana Luísa. Ela não canta, mas ela agencia, faz movimentação de carreira de umas pessoas. E eu acho que ela trabalha muito bem com isso, Ana Luísa. E também um futuro promissor, que eu acho assim, um futuro promissor é o Begão, que é um amigo meu, e ele já tem uma estrutura de mídia muito boa, então eu acho que ele tem um futuro muito maneiro pela frente, e são as pessoas que eu admiro, assim. Se eu esqueci de alguém, Denilde, obviamente, né, mas ela não é mestre de cerimônia, mas ela é uma referência, assim, fortíssima para mim, fora, na movimentação mesmo do hip hop, sabe? E eu acho que essas são assim as referências. Tem um break falando também. Se eu for falando aqui, eu vou falar todo mundo, mas as principais, assim, o Robson e o RT são pessoas que eu admiro muito. Tem a Pri também, só a última, tá? A Pri, ela é do coletivo Voz da Rua, ela canta rap. E ela cantava rap na época do Ice. E ela é uma das poucas mulheres que cantavam rap na época do Ice, que ela está até hoje. Então, assim, eu admiro muito ela, onde eu vejo ela, eu faço questão de cumprimentar ela, porque eu sei que a caminhada dela foi muito árdua também, sabe? E para depois de ter acontecido tragédia com a Ice, ela ter continuado a cantar, então foi, tipo assim, uma inspiração, né? Foi uma coisa muito importante. E ela é muito importante para mim, porque eu tenho muita referência nela também, do jeito que ela canta, biotipo de corpo, tudo para ela. Ela para mim é muito, muito referência, a Pri. E é isso. E nacionalmente? Nacionalmente, acabou de ser Não, mas assim, eu gosto muito das mulheres do rap, porque as mulheres estão dominando assim, a cena, né? Eu ouço. A maioria das mulheres que eu ouço atuais são mulheres. Tem a MC Luana, tem também a Ebony, tem a Duquesa, que eu escuto muito. E tem uma da antiga que eu escuto até hoje, porque eu gosto muito do jeito que ela fala, que ela passa a mensagem dela, é a Nega Giza. É uma música dela que eu gosto muito, que chama Fiel Bailarina. E a Nega Giza, ela foi muito importante para mim na minha caminhada também, porque eu passei muita coisa na minha infância, tipo assim, de perder pessoas próximas, sabe? Então, o hip hop em si, quando eu ouço mensagens que eu me identifico, é uma forma de consolo, sabe? Porque às vezes, tipo assim, aconteceu uma coisa muito trágica, e aí os outros ficam batendo nas suas costas, falando uma coisa, mas não é isso que você quer ouvir. Às vezes você quer
cantar. Eu sempre tive esse contato com a música, assim, eu nunca fui. Por incrível que pareça, eu sou uma mulher introvertida. Eu não sou extrovertida como as pessoas acham. E a forma que eu tinha de lidar com esse meu estilo introvertida era com a música. A música me ligou a outras pessoas. Não foi o contato, não foi a conversa, foi a música. Então, eu agradeço muito a música, as referências e as mensagens que ela me passaram, porque muitas vezes a música me consolou. Entendeu? Até em relação à morte da minha mãe também, que depois que a minha mãe morreu, eu fiquei assim, muito difícil de lidar. Eu era adolescente, eu tinha 17 anos, então, tipo assim, você acabar de virar adolescente, a pessoa que era mais referência, morrer de uma forma muito trágica, e você não sabia o que fazer, e a única coisa que você escutava, porque Deus quis assim, então eu estava num lugar melhor, e na minha cabeça não estava num lugar melhor, então vou lá. Então, a música me consolou muito, a música me ajudou muito mesmo, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, eu sou muito grata à profissão que eu tenho e o que a música fez comigo. Assim. A música no geral, nem só o rap, sabe? Mudando um pouco, né, o estilo da pergunta, a minha pergunta é perceptível a sua luta, né, pela inclusão da comunidade LGBT no Senado. Como você vê a participação da comunidade LGBT no CNJF? Ela não é reconhecida da maneira que deveria ser reconhecida, porque a maioria dos artistas que tem de fora, que são LGBT, né, eles geralmente estão tocando só em eventos LGBT. Então, isso aí já responde como a cena age, sabe? A cena, não de Juiz de Fora, a cena do hip hop em si é muito elitista, muito machista, sabe? Mesmo que, tipo assim, o hip hop é marginalizado, só que quando o hip hop alcança um patamar, como que eu posso dizer? Ai, gente, quando o hip hop alcança, sei lá, o poder, vamos falar assim, o poder, eles não incluem todos. Talvez pensando mais dentro desse mainstream mesmo, assim, desse hip hop, que vai mais pra mídia, assim. Não, mas no hip hop em geral. Entendi. Tipo assim, hip hop, olha, tem a Becca aí. A Becca é uma mulher trans, ela é uma super cantora, ela devia estar em todos os eventos de trans, e ela só está em eventos LGBT. E eu acho, LGBTQIA+, eu acho isso um absurdo. Tem a Becca, tem o Soleil, tem o Stuart, que é de dança, e agora ele é DJ também. Então, assim, eles não estão num evento clássico de rap, sabe? Que divide todas as pessoas, entendeu? Então, eu acho que assim, ainda falta muito para melhorar, porque artista tem um monte. Nossa, tem muito artista LGBTQIA+. Assim, eu considero artista LGBT, considero pessoa bissexual, mas assim, nada se compara ao peso deles, sabe? Ao peso da luta deles, porque eu fui me reconhecer bissexual ao longo da minha trajetória, assim, eu tinha já 20 e poucos anos, e tipo assim, então eu acho que não é muito meu lugar de fala, mas assim, o que eu puder fazer questão de exaltar, porque até porque uma pessoa que me insere muito no mundo artístico aí, fora daqui, me ajuda muito, que é muito minha referência, é MC Chuchu. A Chuchu é eu tinha até que ter falado ela junto com a RT, porque ela é uma referência muito grande para mim, porque ela também está a nível nacional, ela também é reconhecida a nível nacional, sabe? E ela já me levou para São Paulo, a única vez que eu saí da cidade para cantar, que eu foi a Chuchu, entendeu? Então, assim, ainda falta muito, eu acho que ainda falta muito reconhecimento para eles, porque eles são muito bons, né? Muito bons, eles são até melhores que muita gente, entendeu? E não tem o mesmo reconhecimento como artista, sabe?
tem a mesma validação. A mesma validação. E é inadmissível, né, gente? Século XXI. Só que a gente não pode mudar tudo ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer é incluir, fazer parte, é apoiar, é estar ali ajudando no que você pode também. E eu não aprovo a cena atual. É pela inclusão efetiva. Efetiva, de todos. Em todos esses anos, atuando enquanto município de fora, você enxerga que houve alguma mudança na percepção da população em relação ao mundo de fora? Obviamente, né? Porque a gente a gente não, né? Lá nas cadeiras, né? Da prefeitura, tem pessoas que reconhecem o movimento de Juiz de Fora, então isso ficou um pouco mais maleável, assim, digamos, sabe, pra gente. Então, em relação a projetos que visam essa população, né, o pessoal do hip hop, o espaço que foi criado, entendeu? Uma vereadora que apoia muito o rap de Juiz de Fora é a Laís. A Laís, ela sempre está nos movimentos de hip hop, sempre enfatizando a importância dele, entendeu? Porque o hip hop também é um modo de você desmarginalizar a população, sabe? Inserir a cultura. Então, hoje em dia, eu acho que eles estão muito mais abertos, muito mais, assim, sabe que o hip hop tem um efeito bom na cidade, sabe? Tem uma movimentação, como é que eu posso falar? O hip hop tem um peso na cidade, sabe? Que a maioria dos jovens gosta de hip hop, que a maioria dos jovens habitam esses lugares, então eu acho que tem um peso maior hoje em dia do que na nossa época. Até editais, justamente para isso, muita coisa da cena atual está sendo movimentada através de edital, então eu acho que o governo tem ajudado, tem atuado, pelo menos o governo Juiz Forano, ele está atento a isso, sabe? Está atento a nós artistas. Então, houve uma democratização desses editais de fomento da cultura. Ainda é muito difícil, entendeu? Não é uma coisa que você consegue fazer assim, só você. Eu acho que ainda tem que, como é que eu posso dizer, simplificar mais alguns editais, porque tem muita gente que quer participar desses editais e não tem recurso. Eu não tenho computador na minha casa, entendeu? E aí eu quero fazer um edital, beleza, que a FUNALFA, ela também, não podemos deixar de falar, né? A FUNALFA, se você caso não tem computador, eles falam que você ir lá. Só que assim, isso dificulta muito. Como é que você vai receber um e-mail sabendo se for aprovado, sabe? Então, tipo assim, tem coisas quando você recebe o edital, tem toda uma regra, tem todo o negócio. Então, às vezes, para você fazer parte disso, você tem que escrever, não sei como que fala, gente. Quando você tem que fazer o edital, você tem todos os trâmites lá, né? E esses trâmites têm coisas que você sozinho não consegue fazer. E não é muito bem esclarecido. Não é uma linguagem que todo mundo consegue entender, sabe? E tipo assim, existe artista de tudo que é jeito, gente. Existe artista que não tem vamos falar assim, não tem o ensino médio completo, mas sabe ser artista muito bem, entendeu? E aí como é que essas pessoas ficam? Como é que esse recurso fica para essas pessoas também, sabe? Eu acho que não é dividido. Da forma mais democrática. Não é democrático, não é tão democrático assim. É democrático, mas nem tanto. Não é acessível. Pode ser essa palavra também. Não é tão acessível quanto eles mostram, sabe? Não é tão acessível. E tipo assim, sei lá, eu acho que falta mais apoio, mais tiver dúvida, sabe? Quando você pega um edital para fazer sozinho, você não tem tanto apoio.
ser acesso para todos, porque muitos são artistas e não tem essa formação para ter compreensão das coisas que tem que fazer, aí depois se enrola todo, se enrola todo. Então acho que tinha que ser mais acessível, que tinha que ter mais acesso. Desde que você começou a lidar mais esse sentido de ficar atento a editais e coisas do tipo, você percebeu que houve alguma mudança? Por exemplo, quando a gente pensa na última gestão da FUNAL, que foi a gestão da Jane Elisa, da superintendente de jornalismo, você notou alguma diferença em relação a esse acesso? Então, eu comecei a ter conhecimento dos editais há 3 anos atrás, então eu não tinha muito conhecimento a respeito disso. Então eu não tenho, como é que eu posso falar, propriedade para falar como era antigamente, porque eu não tive acesso a isso. E eu fui começar a conhecer sobre editais quando eu comecei a me relacionar com pessoas que organizavam eventos, que faziam essas coisas. Porque eu só como artista, eu não sabia que existia, sabe? Mas aí depois que comecei a ter acesso a essas coisas, eu comecei a ter conhecimento. Então, não sei te falar, eu sei que dos tempos pra cá começaram a gerar mais editais, né? E editais voltados mais para o hip hop mesmo, para os artistas urbanos. Uma coisa que eu sou muito grata foi quando eles fizeram o edital para os artistas na pandemia. E aí eu me recebi como artista, então, assim, me salvou, porque eu não estava trabalhando, eu não estava fazendo nada. Então, tipo assim, na época eu estava grávida, que eu fiz até um edital para chá de bebê mesmo. Eu fiz um show, aí eu fiz uma live de show e as pessoas me mandavam um salve. Aí o hip hop tá influente até na minha gestação. E então, assim, eu acho que agora melhorou muito, mas ainda precisa ser mais acessível. Eu acho que é isso, sabe? Que quanto mais pra nós, melhor. Entendeu? Quanto mais acessível, quanto mais simples. Porque, tipo assim, não que a gente, do jeito que tá falando, parece que eu tô falando que as pessoas não são inteligentes e tal, sabe? Só que não, porque a vida tem sido muito corrida pra gente que trabalha, que quer se dedicar à arte, que quer coisa, e às vezes um edital com, sei lá, 90 folhas explicando sobre edital, você não vai ter tempo de ler aquilo. Beleza, você tem que estudar sobre, para saber qual projeto que você vai fazer e tal. Só que tinha que ser uma coisa mais, sabe, mais simples. Só simples mesmo, mais simples, mais acessível. Estou indignada com isso, né? Você acha que falta incentivo, então, no poder público para a difusão do hip hop? O poder público no geral? No geral. Você pode pensar assim, municipal e assim, de modo geral, né? Assim, tipo assim, Juiz de Fora é uma cidade que já está bem anos à frente de outras cidades, porque você vê cidades ao redor, não tem esses recursos para os artistas, entendeu? Então, assim, não reclamando de barriga cheia, muita coisa tem que melhorar, mas, assim, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom, assim, muito bom. Porque eles estão enfatizando mesmo a importância dos artistas da cidade, sabe? Tanto que o grafite predomina nas ações da prefeitura, sabe? Igual fizeram na praça, e eu acho que isso foi importante. Eu acho que aqui municipal, aqui em Juiz de Fora, eles fazem um trabalho muito bom. E quando a gente fala, por exemplo, sobre o grafite, a gente está falando sobre a ocupação dos espaços urbanos. Sobre o hip hop está ocupando aquele espaço que em algum momento não estaria sendo utilizado, né? Ele seria somente mais às vezes um espaço de abandono, né, diante a cidade. E pensando nessa ocupação,
Como você vê a ocupação de um espaço central, no caso do Space Hip Hop, para as atividades ligadas à cultura periférica? E a importância da manutenção cultural também nos bairros periféricos? Então, a importância, igual eu falei, o hip hop é educativo. O hip hop, às vezes, te impõe coisas que nenhuma outra pessoa vai conseguir te impor, sabe? Tanto respeito, tanto, tipo assim, igual a batalha de rap. Batalha de rap, você aprende a escutar e você aprende a falar, sabe? Então, para os bairros em geral, é a capacidade de tirar uma criança do crime, é a capacidade de mostrar que as palavras são importantes, o estudo é importante. Às vezes a pessoa não vai estudar, mas estuda aquilo que interessa a ela voltar na música, sabe? Então, tipo assim, é uma alternativa para tirar a pessoa que mora em sociedade, né, em comunidade, é a opção de melhorar a comunidade, entendeu? Melhorar a comunidade em convivência, melhorar a comunidade até na educação das crianças, entendeu? E a importância do hip hop em geral, assim, sabe? Eu acho que é isso, é a educação. O hip hop é a importância da educação e da cultura, assim. Inserir cultura para ver que existe outra alternativa. Se o RT Maroni aparece na televisão com uma criança que mora no Arado, ela vai ter outra perspectiva de vida, sabe? Ela vai falar, poxa, se ele pode, também pode. Se aparecer a bicha chuchu para uma menina que está começando a transicionar, que quer ser artista, é uma outra perspectiva, ela está criando uma outra opção de futuro para ela, sabe? Eu acho que o hip hop é isso, é criar uma outra opção de futuro para você. Mesmo que você, tipo assim, não se volte pro hip hop em si, você sabe que tem outras alternativas, sabe? Porque às vezes a gente tem muito exemplo ruim dentro das comunidades, que às vezes esses exemplos ruins são involuntários. A pessoa não está ali no crime que ela quer. Todo um trajeto que levou ela até ali. E você ter um outro tipo de referência é muito importante. E que seja o hip hop que seja essa referência, entendeu? Se é o que está tendo ali. Até que eu tô de fã também, que chega lá e fala, olha, você tem outra opção de vida, você pode se tornar uma outra pessoa, assim como uma pessoa que é um trabalhador CLT, que está mostrando ali que está dia após dia ralando e que pode construir o futuro, entendeu? Então, eu acho importante o hip hop nas comunidades, nas praças, ocupar esses espaços que muitas vezes são ocupados por outras atividades, até atividades ilegais, e ocupar aquele espaço e também não desmerecer esse mano que está fazendo essas coisas ilegais e falar que o hip hop é para todo mundo, entendeu? O hip hop é para todos, não tem distinção de pessoas, apesar das dificuldades que conversamos, é para todos, sabe? E você acha que o hip hop ainda é muito marginalizado? Sofre preconceitos de outros grupos sociais? Sofre. Se não sofresse, a gente podia fazer roda de rap em qualquer lugar. Não tinha que ter toda uma documentação pra dar voz, sabe? E qualquer rodinha de rap passa 10 minutos, se tiver só meninos negros, então chega um camburão pra saber que atividade legal a gente está fazendo. Às vezes a gente só tá rimando. Entendeu? É muito marginalizado ainda. Beleza? Que tipo assim, quando é uma estrutura grande de evento, sabe? Quando é uma estrutura até igual o Space Hip Hop. O Space Hip Hop não é, mas quando começou o Space Hip Hop, vira e mexe tinha um comandante de polícia olhando o evento pra ver se não tinha nada ilegal, sabe? Então é muito marginalizado até pelas pessoas mais velhas que não têm conhecimento. E aí acho que é só perda de tempo. É muito marginalizado ainda. Não que o hip hop não esteja em ascensão, porque tem muitos cantores de rap que estão famosos e tudo mais. Mas quando não tiver dinheiro no bolso,
não vale nada, né? Então, o que a gente está fazendo para eles é perda de tempo, sabe? E a gente está ali, às vezes, se divertindo só. E as pessoas passam e olham com maus olhos. Não sabem eles que têm um filho, um adolescente, que está ouvindo a mesma coisa que a gente está contando ali, sabe? E é difícil, é difícil. É muito marginalizado, nossa. Não é visto com bons olhos. A gente fala, tipo assim, fala que é MC, não é visto com bons olhos. Como você fala assim, eu sou cantora, eu canto um MPB, sabe? E a gente não é visto com bons olhos. A gente está caminhando para o final da entrevista. Foi muito bom conversar com você. Eu tenho uma pergunta, mas eu fiquei assim, durante um momento, assim, meio na dúvida se ficaria um pouco deslocado com tudo isso, mas eu achei muito interessante realmente quando você tratou sobre ao cubo, né? Então, eu queria entender como que foi essa sua relação com a religião. Então, não tenho relação boa com a religião, não. Tipo assim, é porque, igual eu te falei, como meu filho eu fui criada por uma mulher que pesava muito, que era muito elitista. Então, tipo assim, a gente tinha que ir impecável para a igreja. Se você estava triste, o problema é seu, mas você tinha que adorar o Senhor. Então, virou uma coisa, pra mim, maçante, sabe? Virou como se fosse um castigo para a igreja. Então, eu agora, depois de anos que estou indo para uma outra religião, fazendo parte da Umbanda, mesmo assim com muita dificuldade, porque o evangelho, né, o metodismo me trouxe muito trauma em relação a várias coisas da minha vida, entendeu? Então, como que eu posso fazer? A religião tem toda uma regra, tem todo uns trâmites que você tem que seguir, então eu sou muito arisca com essas coisas, sabe? Que tem que fazer isso. Então eu sou muito arisca em qualquer tipo de religião que me prenda ou que me impõe as coisas, sabe? E eu não tenho uma boa relação com religião, não. Eu tenho uma péssima relação com religião. Assim, apesar de eu saber que hoje em dia as coisas são muito que aconteceram comigo, não foi só por conta da religião, sim, do preconceito, eu entendo. Só que agora eu entrei numa fase que, tipo assim, qual referência minha filha vai ter espiritualmente falando, sabe? Tipo assim, porque no final das contas, opinião minha agora, assim, no final das contas, o que eu acho sobre a religião é sempre uma coisa maior que você, para você depositar suas alegrias e frustrações, entendeu? E aí eu queria saber, eu estou procurando saber como eu vou mostrar isso para minha filha, porque tem muita coisa de religião também que é muito de caráter, sabe? E aí eu estava pensando, será que eu consigo viver sem religião para mostrar os ensinamentos para minha filha? Sabe? Aí eu senti no coração, já faz um ano que eu sou da Umbanda, mas assim, não sigo tudo à risca, porque eu tenho muita dificuldade pelo que eu já passei na outra religião, no evangelho, né? Então é um processo, assim, não é uma boa relação, mas é um processo para entender tudo que se passa na minha vida, nem tudo é culpa da religião, sabe? Porque, tipo, Deus não te obriga a nada, sabe? Deus não te obriga a nada. Deus fala só para você ser uma boa pessoa, que é o mínimo da sociedade, para você ser uma boa pessoa, ter empatia com o próximo, e eu acho que Deus está dentro da gente, sabe? Mas é muito abrangente esse assunto, religião, Deus e afins. Então eu ainda estou me readaptando a tudo, assim, sabe? A minha vida inteira é uma readaptação de descobrir quem eu sou de verdade, sabe? O que a Rayane gosta, não é nem o que a Dona Chata gosta, o que a Rayane busca, sabe? O que a Rayane quer de futuro pra ela. Então, é isso. A religião pra mim é um estilo de vida e é viver melhor, ser cada dia melhor, tratar bem as pessoas. E só. Certo.
Agora, a última pergunta mesmo é o que é o hip hop para a sua vida? E aí você pode ir pro sentimental, você pode ir pro menos sentimental. É minha vida, meu estilo de vida, é o que me salvou, sabe, o hip hop. Tipo assim, eu tenho lapsos ainda de tristeza e tal, mas eu já tive depressão pesadíssima mesmo. Assim, como quando eu falei, o hip hop é tipo um super-herói, assim, porque ele me salvou. Me salvou de entrar pro crime mesmo, de virar outra pessoa, sabe, de tudo. O hip hop é meu super-herói. Assim, o hip hop me salvou das minhas próprias dores, então ele é assim, é meu estilo de vida, hip hop é tudo. Eu não sei definir o hip hop em si. Eu sei o que ele já fez pra mim, sabe? E o que eu posso fazer pelas outras pessoas é o que ele fez por mim. E muitas outras pessoas, assim, eu não gosto de ser uma referência para as outras pessoas, porque eu sou ser humano é falho. E você ter uma referência, as pessoas te enxergam como uma pessoa, assim, que não tem defeitos, que não erra, que não falha. Então eu não gosto de ser referência para as pessoas. Eu gosto de passar a mensagem do que o rap fez comigo, sabe? Tipo assim, autoestima. Tem a música que eu falo que eu canto autoestima para ter a minha. Entendeu? Eu canto autoestima para ele dar melhor para a minha autoestima. Eu canto de corpo para ele dar melhor para o meu corpo. E isso reflete nas pessoas que estão me ouvindo, sabe? Então, o hip hop é um jeito que eu tenho de me expressar, é um jeito que eu tenho de viver. Assim. É estilo de vida mesmo, né? Hip hop é Dona Chapa é hip hop, e no final os dois são arraióis. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia, armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia, armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia, armadilha.